Olá a todos e todas, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao canal Literatos Capital. Iniciamos neste momento mais um podcast Vale a Pena Ler. E hoje falaremos sobre o livro Inquietações e Mudanças no Ensino da Arte, organizado por Ana May Barbosa, que conta também com diversos outros autores. Peço a você que se inscreva no canal, caso não seja inscrito ou inscrita, e que também compartilhe este vídeo com seus contatos para fortalecer o nosso trabalho aqui no YouTube. Lembrando que estarei utilizando a edição da editora Cortez, essa edição de 2008, então todas as referências de páginas e citações que eu fizer estão de acordo com esta edição. Eu sou o Leonardo e te convido a ir comigo até o fim dessa análise para que possamos discutir este importante trabalho da Ana May, essa importante obra para a educação e também para os arte-educadores. Já na introdução, a Ana May vai explicar a gênese desse livro, que se originou da série de 5 programas sobre arte na escola apresentados pela TV Escola, intitulado Um Salto para o Futuro, e que foram ao ar em abril de 2000. Então ela convidou diversos autores que também haviam participado deste programa para reescreverem ou escreverem novos textos para que fossem publicados aqui a partir de diversos eixos temáticos. É importante ressaltar que ela conseguiu juntar diversos colaboradores em todas as regiões do Brasil, reforçando a preocupação da autora com a diversidade necessária para falar sobre o assunto que abordaremos aqui. Na primeira parte do livro, logo no capítulo 1, a própria Ana May escreve esse capítulo e ela vai explicar as mutações do conceito e da prática no ensino de arte. E logo depois, ela vai falar um pouco sobre as escolhas conceituais dessa obra e sobre como ela chegou aos temas. E já começa a introduzir aí também, no assunto, as mudanças no ensino de arte. E assim, na página 21, ela diz o seguinte: aqueles que defendem a arte na escola meramente para liberar a emoção devem lembrar que podemos aprender muito pouco sobre nossas emoções se não formos capazes de refletir sobre elas. Na educação, o subjetivo, a vida interior e a vida emocional devem progredir, mas não ao acaso. Se a arte não é tratada como um conhecimento, mas somente como um grito da alma, não estaremos oferecendo uma educação nem no sentido cognitivo, nem no sentido emocional. Por ambas, a escola deve se responsabilizar. Bom, e depois disso, ela já finaliza esse primeiro capítulo falando sobre os tópicos que serão apresentados a seguir durante o percurso deste trabalho, deste livro, que são eles: transformações no ensino da arte, caminhos metodológicos, interculturalidade e interdisciplinaridade, o computador e outras tecnologias contemporâneas no ensino da arte e, por fim, formação de professores de arte. Já no capítulo 2, a primeira autora, a Irene Tourinho, falará sobre as transformações no ensino da arte e também vai propor algumas questões para uma reflexão conjunta. Ela vai falar um pouco sobre a disputa invisível que existe entre a arte e outras áreas ditas acadêmicas no currículo da escola, sobre a hierarquia do conhecimento escolar, sendo essa hierarquia explícita ou implícita, e ela aponta também que o ensino de arte continua ainda assim sendo considerado inferior nas estruturas curriculares. Depois disso, ela vai falar um pouco sobre os desafios no ensino da arte dentro das escolas e também como a arte é vista fora dela. Logo após, ela vai citar outras disciplinas que passam pelo mesmo histórico de lutas, como a filosofia, a educação física, o ensino religioso, que sempre estão tentando buscar o seu espaço neste emaranhado de campos de conhecimento. Sobre esses desafios, ela vai dizer o seguinte aqui na página 33. 33. As transformações nas concepções que têm orientado o ensino de arte nas últimas décadas enfrentaram o desafio de refletir sobre estes processos que, de uma certa forma, desfiguravam as noções contemporâneas de arte e de artista e, consequentemente, descaracterizavam a arte na educação. Reviravoltas e resistências. A pergunta: o conhecimento de quem vale mais?
teve ecos importantes no pensamento e nas práticas recentes do ensino de arte. Uma perspectiva capaz de condensar o caráter das transformações que percebo estarmos vivendo em arte e educação seria o relacional e contextual da arte, da educação, do ensino e da prática artística na escola. Alunos, professores e artistas são identidades que se constroem nas relações e em contextos. O ensino também. Assim, pensamos reinventar, propósito coerente com a fragmentação, a dinâmica e as articulações entre campos de conhecimento que a pós-modernidade instaura, a escola e o ensino de arte que ela pode realizar. Então, pessoal, já no final do texto da nossa autora, ela vai apontar os desafios da avaliação nos processos de ensino, aprendizagem e arte. E nessa parte, ela aponta a dificuldade e os perigos de reforçar a individualização num contexto que é fundamentalmente coletivo. Já no capítulo 3, A Arte e seu Ensino, uma questão ou várias questões, a autora Lucimar Belo Frange inicia falando um pouco sobre o pensamento de Bourdieu, que vai nos dar a dimensão da arte e a sua compreensão, ou seja, do artista que faz e se exercita o entendimento de suas imagens. Depois ela vai citar o Marcel Duchamp, dizendo que a obra só se completa na presença do espectador, e logo após, no final desse primeiro parágrafo, ela vai finalizar esse parágrafo citando Eliot Sica, que diz que a arte só se completa ao ser compreendida por outros, inclusive pelo artista ao enfrentar as ânsias advindas de seu próprio trabalho e ao encontrá-lo novamente fora do espaço de produção. No decorrer desse terceiro capítulo, ela vai citar autores tais como Antônio Nova, importante educador português, Mário de Andrade, dentre vários outros. Depois, ela vai falar um pouco sobre a inter-relação arte e ensino e vai explicar também sobre o termo educação artística, que foi instituído oficialmente no Brasil a partir da Lei 5.692 de 1971, por meio da qual que se implantou os cursos de licenciatura curta, que tinham duração de 2 anos, e uma grande crítica também ela faz aos conteúdos polivalentes e concomitantes, ou seja, artes plásticas, música, teatro e dança, tudo isso em uma licenciatura curta, como se isso fosse possível. Então, ela vai ressaltar essa visão redutora da disciplina de arte mesmo, e algumas experiências significativas no Brasil e aos pressupostos da educação através da arte. Logo depois, ela vai falar um pouco sobre a fundação da FAEB, que é a Federação de Arte e Educadores do Brasil, e vai falar também sobre os congressos anuais e como esses congressos que acontecem desde os anos 90, que existem fóruns nacionais, nessa tentativa de aprofundamento conceitual da área, em que todo esse histórico de lutas para que o ensino de arte fosse realmente considerado relevante e valorizado pela sociedade brasileira. Ela simplifica também algumas nomenclaturas, exemplifica, no caso, algumas nomenclaturas, como arte e educação com barra, sem barra, vai explicar as diferenças entre elas, e eu separei aqui na página 47 uma passagem do texto dela que diz o seguinte: a arte e seu ensino não é apenas uma questão, mas muitas questões. Não um problema, mas inúmeros desafios. Uma tensão instalando estados de tensividades entre olhares, buscas e encontros aprofundados, pois arte é conhecimento a ser construído incessantemente. Produzir conhecimento implica a produção de estados de diferenças no interior de uma dada composição. Conhecer passa por perceber e interferir no acoplamento de universos de referências, gerador de novas marcas no sistema do complexo. O conhecimento é a produção e o acolhimento de marcas suscitadoras de estados diferentes de ser. E assim ela vai finalizar este capítulo 3. Já no capítulo 4, Conceitos e Terminologia,
Aquecendo uma transformação, atitudes e valores no ensino de arte, a autora Míria Celeste Martins inicia o capítulo defendendo que a escola é um lugar de ensinar e aprender de maneira coletiva, que as aulas devem ser encaradas como uma celebração, uma confraternização, uma comunhão da inteligência. Ela vai citar alguns autores, como Vygotsky, e vai questionar o que os educadores de arte têm preparado para oferecer em suas aulas. Depois disso, ela vai falar também sobre essas questões das terminologias e o poder que elas têm em desvelar escolhas conceituais que definem trajetórias metodológicas. Lembrando que para ela nada é tão cirurgicamente delimitado e as terminologias acabam abarcando uma complexidade de conceitos que se interrelacionam segundo as palavras da própria autora. Depois ela vai vir questionando as práticas abraçadas pelos docentes, questionando sobre o tipo de arte que entra na escola, se realmente entrou arte na escola, o que vai ser feito com tudo isso. E sobre esses questionamentos, já na página 54, eu separei aqui uma passagem que ela vai dizer o seguinte: nesse acesso à arte, que é muito bem-vindo, o sentido da arte no processo de ensino-aprendizagem parece estar restrito à proposta criativa do professor ou da instituição cultural, que sempre procura um jeito novo de trabalhar, inventando, copiando, recriando, e a obediência do aluno, que executa com melhor ou pior performance a solicitação do mestre. Muitas vezes mostra-se o artista e sobre ele é preciso criar para depois saber a sua biografia. Desculpem a caricatura, nem todos fazem esse percurso, mas o que tenho visto é uma maquiagem do ensinar a aprender arte, e não o seu sentido. E depois, a Míria Celeste vai reforçar a importância dos professores pesquisadores, principalmente os que pesquisam sobre o papel de mediação, sobre a mediação cultural. E já na página 57, sobre essa questão da mediação, ela diz o seguinte: ser mediador entre o aprendiz e o conhecimento, tornando ensinável, no sentido de ajudar na mobilização de aprendizagem cultural da arte, é encontrar estas brechas de acesso, tangenciando assim os desejos, os interesses e as necessidades desses aprendizes, antenados aos saberes, aos sentimentos e às informações que eles também trazem consigo, participando do complexo processo de comunicação que são as aulas, os cursos de arte. É também pensar na transposição didática, que implica numa tradução pragmática dos saberes para atividades, para situações didáticas, situações em que é necessário planificar, introduzir, animar, coordenar, levar a uma conclusão. Essa também é uma citação de Perrenot de 1993. Ela vai finalizar esse capítulo falando da luta dos educadores pela manutenção da presença da arte nas escolas e também sobre a desmotivação causada por essa desvalorização da área. Na segunda parte do livro, que inicia-se na página 61, temos então o capítulo 5, Caminhos Metodológicos, de Maria Cristina de Souza Rizzi. Ela vai iniciar esse capítulo dizendo que a arte-educação é a epistemologia da arte, o que para ela está diretamente relacionado ao ensino e à aprendizagem em arte. E depois ela vai fazer alguns questionamentos, tais como sabemos que conhecemos a arte, como podemos possibilitar que todos conheçam a arte. Então ela vai fazer diversos questionamentos para iniciar esse capítulo 5. E depois ela vai apontar que a divisão do conhecimento em disciplinas torna, por essa fragmentação imposta, impossível o conhecimento do conhecimento. Ela vai nos dar alguns exemplos sobre alguns movimentos surgidos na Inglaterra, como Critical Studies. Depois ela vai falar um pouquinho sobre o DBA, DBA, que é o Discipline Based Art Education, e também sobre as investigações realizadas pela equipe ligada ao Gary Center. Ela traz esse panorama mais internacional e faz uma análise comparativa e ao mesmo tempo crítica sobre o que acontece no ensino de arte no Brasil.
Aqui ela vai citar também a própria Ana May Barbosa, que é a organizadora desse livro, falando um pouco sobre a proposta triangular. Logo depois, ela vai falar da importância do Michael Parsons, né, e a contribuição dele para o conhecimento a respeito de como as pessoas se relacionam com as obras de arte. Finalizando este capítulo, ela vai falar um pouco sobre a proposta triangular da Ana May, e na página 70, sobre esse assunto, ela diz o seguinte: a proposta triangular permite uma interação dinâmica e multidimensional entre as partes e o todo e vice-versa, do contexto do ensino da arte, ou seja, entre as disciplinas básicas da área, entre as outras disciplinas, no interrelacionamento das 3 ações básicas: ler, fazer e contextualizar, e no interrelacionamento das outras 3 ações decorrentes: decodificar, codificar, experimentar, informar e refletir. Já no capítulo 6, A Educação do Olhar no Ensino da Arte, de Analice Dutra Pilar, a autora vai iniciar o texto dela com diversos questionamentos, tais como como que se educa um olhar? O que significa a imagem para um aluno e para o professor? Então ela vai fazer diversos questionamentos também para iniciar o texto. Depois ela vai falar um pouquinho sobre essa questão mais histórica, que a partir do final dos anos 80 o ensino de arte na escola, especialmente na área de artes plásticas, vinha procurando contemplar a produção do aluno, a leitura dessa produção e de outras imagens, além dessa contextualização dos trabalhos. Ela vai falar também sobre os PCMs, Parâmetros Curriculares Nacionais, que nasceram ali no início dos anos 90. E depois ela vai diferenciar o olhar e o ver, sempre alicerçada por diversos autores, como Silvio Zamboni, Maria Helena Martins, dentre outros. Sobre esse assunto da diferença entre o olhar e ver, essa educação do olhar, na página 73, separei uma passagem que diz o seguinte: nossa visão é limitada. Vemos o que compreendemos e o que temos condições de entender, o que nos é significativo. Trabalhos da área da genética mostram que o nosso cérebro consegue assimilar apenas parte das muitas informações que recebemos. Do mesmo modo, nosso olhar não é instantâneo, ele capta apenas algumas das múltiplas informações visuais presentes no nosso cotidiano e precisa de processos intelectuais complexos para ver. Na verdade, não conseguimos aprender o mundo tal qual ele é. Construímos mediações, filtros, sistemas simbólicos para conhecer o nosso entorno e nos conhecer. Depois disso, ela vai falar um pouquinho sobre as leituras, né, de imagens, e ela vai apresentar dados de pesquisas recentes à época sobre essa leitura de imagens de uma forma mais ampla. No próximo tópico que ela separou, Educação do Olhar, ela defenderá que é necessário começar a educar o olhar da criança desde a educação infantil. E ela vai acabar citando Paulo Freire na página 81, que diz o seguinte: Paulo Freire, em 1995, página 29, diz que a opção realmente libertadora recusa, de um lado, uma prática manipuladora, de outro, uma prática espontaneísta. A manipulação é castradora, por isso autoritária. O espontaneísmo é licencioso, por isso irresponsável. Nesse sentido, o professor não ensina como ler, pois não há uma leitura como a mais correta. Há atribuições de sentidos construídas pelo leitor em função das informações e dos seus interesses no momento. Não se trata tampouco de uma visão espontaneísta, na qual a criança está exposta a imagens sem problematizar, sem refletir sobre o que olha. O ensino da arte, dentro de uma visão contemporânea, busca possibilitar atividades interessantes e compreensíveis à criança, por estarem adequadas ao seu processo de aquisição da leitura. O que se busca é muito mais entender os processos de leitura do que indicar o que fazer com as crianças em sala de aula. E assim, ela finaliza esse capítulo defendendo que, dentro de uma visão contemporânea, o ensino da arte busca possibilitar atividades interessantes, compreensíveis, né, como eu falei na citação, para que esteja ali adequado ao processo de aquisição da leitura da criança. Muito importante no caso da educação infantil.
Já na terceira parte do livro, que se inicia na página 83, o capítulo 7, Multiculturalidade e Interdisciplinaridade, de Yvonne Mendes Richter, vai falar um pouco sobre a conceituação dos termos em relação a dois diferentes enfoques, que ela diz aqui na página 85, sendo esses, no caso, a multiculturalidade e a interdisciplinaridade. Ela diz o seguinte: torna-se necessário, inicialmente, buscar uma conceituação dos termos que vêm sendo utilizados em relação a esses dois enfoques. No que se refere à interdisciplinaridade, o enfoque tem estado sujeito a diferentes denominações, especialmente a partir dos prefixos utilizados. Assim, o prefixo multi, no termo multidisciplinar, estaria indicando a existência de um trabalho entre muitas disciplinas, sem que estas percam suas características ou suas fronteiras. Já o prefixo inter vai indicar a inter-relação entre duas ou mais disciplinas, sem que nenhuma se sobressaia sobre a outra, mas que se estabeleça uma relação de reciprocidade e colaboração, com o desaparecimento de fronteiras entre as áreas do conhecimento. E ela vai seguir, e já na página 86, sobre a transdisciplinaridade, a Yvonne Richter vai dizer o seguinte: outro termo utilizado é transdisciplinaridade, que, como indica o prefixo, busca um movimento de través, de perpasse entre as diferentes áreas do conhecimento. Esse enfoque é também chamado de transversalidade. No Brasil, os parâmetros curriculares nacionais apresentam a questão da transversalidade ao propor temas transversais a serem trabalhados nos currículos escolares da educação básica. A transversalidade proposta supõe que os temas sejam objeto de estudo em todas as disciplinas. Nas próximas páginas do livro, a autora vai reforçar a importância da Ana May Barbosa para a arte e educação e dizer que há muitos anos ela vem batalhando pelo desenvolvimento da arte e educação no Brasil, dessa visão multicultural para o ensino da arte. E mais à frente, ela vai apontar para os desafios da aplicação desse ensino multicultural no nosso contexto brasileiro, para que ele não seja também, não venha carregado com as influências norte-americanas, com as influências europeias, traduzindo uma realidade que não seria a nossa. Aí depois, no final desse texto, ela vai falar sobre a educação multicultural e sobre o educador canadense Peter McLaren, que estuda o multiculturalismo crítico e o multiculturalismo revolucionário. Para ele, somente a resistência crítica à dominação cultural é que poderia conduzir o multiculturalismo ao seu verdadeiro caminho de humanização. E isso se daria por intermédio do diálogo e da paz. Lá na página 91, ela diz o seguinte: no nosso entender, o ensino da arte deve se caracterizar por uma educação predominantemente estética, em que os padrões culturais e estéticos da comunidade e da família sejam respeitados e inseridos na educação, aceitos como códigos básicos a partir dos quais deve-se construir a compreensão e imersão em outros códigos culturais. Trabalhar com a multiculturalidade no ensino da arte supõe ampliar o conceito de arte, de um sentido mais restrito e excludente, para um sentido mais amplo, de experiência estética. Somente dessa forma é possível combater os conceitos de arte oriundos da visão das artes visuais, como belas artes, arte erudita ou arte maior, em contraposição à ideia de artes menores, ou artes populares. A própria denominação de folclore e artesanato já vem carregada de preconceito, pois o termo folclore foi utilizado para representar a arte do outro, daquele que não tinha acesso às camadas mais eruditas da sociedade. E o termo artesanato tem sido vinculado à ideia da reprodução sem criação, ou sem uma maior perfeição técnica. Então a gente vê que ela vai criticar essa diminuição que geralmente alguns meios acadêmicos acabam reforçando em relação à arte popular e à arte e ao artesanato. Sabemos que muita coisa mudou, mas ainda temos aí um longo caminho sobre essas questões.
Já no capítulo 8, intitulado Multiculturalidade e um fragmento da história da arte e educação especial, Fernando Antônio Gonçalves de Azevedo vai apresentar algumas características, desafios e exemplos de como a inclusão acontece na área da arte, do ensino de arte. Na página 99, ele defende que nossa proposta não é um currículo especial, diferente, segregador, uma escola especial para os diferentes. O que queremos é o respeito à diversidade, ao jeito de ser de cada sujeito cultural, respeito ao cidadão que tem direito a uma vida de participação e interferência na organização da nossa sociedade. Do respeito à diversidade surge a rica aventura de lidar com múltiplas identidades culturais. Então, nesse capítulo fica bem evidente essa questão da inclusão no ensino de arte, como o ensino de arte pode contribuir para essa inclusão a partir de uma abordagem multicultural, e ele, até o final do texto, vai citar diversos outros pesquisadores da área sobre essa parte de educação inclusiva e também apontar algumas pesquisas de outros pesquisadores que ensinam arte a partir dessa proposta de abordagem multicultural, visando sempre a valorização da diversidade. Logo depois, no capítulo 9, intitulado Interdisciplinaridade, Ana Amália Barbosa faz uma análise sobre os desafios da interdisciplinaridade na sala de aula. Ela vai apresentar alguns relatos de experiências vividos no espaço escolar e também durante a sua formação acadêmica. Sobre esse assunto, já na página 109, ela vai dizer o seguinte: trabalhar com a interdisciplinaridade é como executar uma sinfonia. Para a execução, será necessária a presença de muitos elementos, os instrumentos, a plateia, os aparelhos eletrônicos, etc. Todos os elementos são fundamentais, descaracterizando com isso a hierarquia de importância entre os membros. Para que a sinfonia aconteça, será preciso a participação de todos. A integração é importante, mas não é fundamental. Isso porque, na execução de uma sinfonia, é preciso a harmonia do maestro e a expectativa daqueles que assistem. Então ela vai evidenciar essa questão de o professor ser um maestro, que constrói e que organiza e que vai mediar todo esse conhecimento e fazer esse mapa aí de relevância sobre o que ele deve apresentar aos seus estudantes nas salas de aula. Bom, já na quarta parte do livro, Inquietações e Mudanças no Ensino de Arte, no capítulo 10, a Lúcia Gouveia Pimentel analisa, nesse capítulo, que vai ser intitulado Tecnologias Contemporâneas e o Ensino da Arte, as potencialidades do uso das tecnologias no ensino de arte. Ela vai falar um pouco sobre a imagem estática, imagem em movimento, depois sobre a apropriação e ressignificação da imagem com recursos tecnológicos, fotografia, o próprio computador, câmeras, dentre diversas outras possibilidades. Em seguida, sobre o acesso e a manipulação da imagem, das possibilidades de releituras, de desconstruções e de criação, ela vai exemplificar aí diversas potencialidades dessa parte da internet, das TICs, no ensino de arte. Por fim, ela vai falar sobre o exercício crítico necessário para tomar as decisões sobre o que escolher e o que priorizar, entre o diálogo desses meios eletrônicos contemporâneos e os meios tradicionais, aí, como o ateliê. Então ela vai finalizar o texto, já na página 120, propondo que o ensino da arte deve enfatizar igualmente tanto a vivência de processos quanto a aprendizagem que daí advém, a realização de trabalhos artísticos e a construção cultural, ativando e incrementando a capacidade de visualização, a memória visual, a descoberta de soluções para problemas, sejam eles técnicos ou estéticos. Cada detalhe é importante e deve ser respeitado. O uso de novas tecnologias possibilita aos alunos e alunas desenvolver sua capacidade de pensar
e fazer arte contemporaneamente, representando um importante componente na vida dos alunos e alunas e dos professores e professoras, na medida em que abre o leque de possibilidades para seu conhecimento e expressão. E assim ela finaliza o texto dela e ela deixa algumas questões para reflexão do leitor, para que possamos refletir aí depois desse texto sobre a tecnologia no ensino de arte. Já no capítulo 12, intitulado Ensino de Arte na Internet, Contextos e Pontuações, a autora Tânia Calegaro vai apresentar possibilidades de ensino de arte a partir da internet. O texto dela está separado em tópicos, e no primeiro deles, rede de comunicação, ambientes coletivos de criação e de distribuição de arte, ela explica um pouco de um projeto desenvolvido com jovens em uma escola estadual. Depois do segundo tópico, intitulado Comunidades de Ensino e Aprendizagem da Arte, a autora aponta para as potencialidades das comunidades digitais de aprendizagem da arte. Seguindo então no terceiro tópico, uma leitura dos sites de ensino de arte, a autora aponta algumas possibilidades de ensino a partir de visitas virtuais a museus e outros equipamentos culturais. No último tópico, intitulado Algumas Questões e Indicações, ela vai propor alguns métodos para a utilização da internet, visando uma produção colaborativa e que o sujeito seja capaz de perceber as consequências de suas ações nesse meio virtual, né, para poder ali encarar conflitos, preconceitos, mal-estar, estranhamentos. Então, todos esses aspectos que vão surgir nessas interações, ela vai querer trabalhar exatamente isso, o desequilíbrio que esses conflitos causam. Então, ela vai encorajar, né, os educadores a trabalharem isso com os jovens para criar estratégias de negociação, de entendimento de conflitos, né, que vai muito além só de uma educação do ensino de arte, uma educação estética. Já na conclusão do texto, ela vai dizer na página 147 o seguinte: após a análise dos sites norte-americanos, verificamos a necessidade de estar olhando para a arte dos diferentes grupos que compõem a cultura brasileira, de olhar para nós mesmos. O que estão realizando, por exemplo, os pesquisadores do ensino da arte no Nordeste, Norte e Sul, por exemplo, do país? E os seus artistas? O que poderíamos fazer juntos? O que resultaria de um trabalho colaborativo com alunos de São Paulo, da periferia, por exemplo, com os alunos da Bahia que moram perto do mar, como os de Nova York e como aqueles que vivem no interior de São Paulo? O que falariam sobre a arte que conhecem e fazem? E o que gostariam e poderiam conhecer mais e fazer juntos? Como a mediação tecnológica propicia uma nova cultura? Como é esse ensino de arte que atua na fronteira e na interação com pessoas de diferentes áreas e níveis de conhecimento, mediados pela tecnologia de comunicação à distância? Vamos inventá-lo juntos? Então fica bem evidente que esses questionamentos eles visam acordar aí os educadores para essa questão de um trabalho colaborativo que hoje em dia toda essa estrutura que temos de tecnologia nos permite, né? Mais atual, hoje em dia, esses processos eles são muito factíveis, então ela vai abordar e dar bastante importância para essa questão tecnológica no ensino de arte. Bom, na quinta e última parte do livro, intitulada Formação de Professores de Arte, Rejane Coutinho vai mostrar o estado da arte da formação dos professores dessa área do conhecimento. Ela vai apresentar um breve histórico, desde os conhecidos cursos de educação artística e todos os problemas, né, que haviam com esses cursos, até os mais atuais de licenciatura plena. Ela vai apresentar diversos pontos para pensarmos a formação do professor de arte, e sobre esse assunto, na página 157, ela diz: a formação do professor de arte tem, portanto, este caráter peculiar de lidar com as complexas questões da produção, da apreciação e da reflexão do próprio sujeito,
o futuro professor, e das transposições das suas experiências com a arte para a sala de aula com seus alunos. Além dessa peculiaridade inerente ao objeto do conhecimento, é preciso também propiciar situações para que o futuro professor possa conhecer os outros sujeitos do processo, as crianças, os jovens, os seus alunos, entender como crescem e se relacionam com o meio social e cultural, como estabelecem a comunicação e como desenvolvem as linguagens e as expressões, enfim, como aprendem. E já no final do texto dela, ela vai defender a formação continuada dos professores de arte. Ela vai defender que, na página 158, o seguinte: a formação do professor se intensifica à medida que ele se defronta com as situações reais de ensino e aprendizagem. Faz parte intrínseca de sua profissionalidade a reflexão e a pesquisa contínua, um movimento que se amplia na troca entre seus pares, nos planejamentos coletivos e também nas carências e dificuldades comuns identificadas nos momentos de cumplicidade. Bom, no capítulo 14, Ensino de Arte, Perspectivas com base na prática de ensino, Ana Del Tabor Vasconcelos Magalhães apresenta os desafios para uma aprendizagem significativa em arte e também ela vai falar e apontar algumas lacunas presentes na formação dos professores de arte. Ela reforça ainda a importância da disciplina prática de ensino nos cursos de graduação e também vai focar ali em relatos de experiência de estágio supervisionado na Universidade Federal do Pará. Por fim, ela apresenta algumas práticas educativas em museus, como os estágios realizados nesses espaços culturais, como se dão os estágios realizados nesses espaços culturais e a importância desses estágios supervisionados na formação docente dos professores de arte. Já no capítulo 15, intitulado Rasas Razões, de Regina Machado, é possível refletir sobre a incessante busca dos educadores por respostas. A Regina Machado ela enfatiza a necessidade de uma formação docente que cause um certo desequilíbrio nas razões internas dos estudantes, futuros professores, porque ela acredita que um espaço de instabilidade pode ser muito eficaz para tornar a formação um lugar de troca, e que às vezes essas trocas vão ser até mesmo silenciosas, que vão permear ali um terreno de incertezas, de belezas. Então é um texto mais poético, trazendo para essa parte mesmo da formação dos professores. E sobre esse espaço de formação, desse espaço de ações e inações, ela vai falar aqui na página: acredito que a criação desse espaço é condição sine qua non para uma formação de professores de arte que contém ao mesmo tempo eficiência e maravilha, ordem e movimento, silêncio e eloquência. Tenho dedicado minha investigação a esse tema, que exercito na minha prática diária de pessoa, artista e educadora. Acredito nisso quando vejo professores borboletas depois de um ano de curso. A borboleta nasce da lagarta e não do delírio de um louco, nem do sonho desenraizado e súbito. Ex nihilo. É a borboleta que demonstra, pelo bater de suas asas, pelo brilho de seus desenhos coloridos à luz do sol, pela cadência de seu voo e de seu pouso, que a lagarta deixou de ter razão, e para seu vir a ser foi necessário um espaço e um tempo de preparação e mudança. Finalizando aqui na página 180. Logo depois a gente tem algumas imagens de algumas, em preto e branco, de algumas vivências ali no espaço acadêmico. E o livro finaliza então com este texto da Regina Machado. Finalizamos então mais esse podcast. É um livro realmente muito importante. Espero que vocês tenham aproveitado esta obra para seus estudos pessoais e também para suas práticas educativas. E nos encontramos aqui no canal Literatos Capital, num próximo podcast Vale a Pena Ler. Muito obrigado pela companhia. Não esqueça de deixar seu like e até mais.